como é que fica a situação daquelas pessoas que, por exemplo, só para dar um exemplo, gostam de ir à igreja para a sua comunhão, participam, sejam elas de qualquer que seja o credo, mas como é que elas têm pensado a possibilidade do retorno? A Igreja Católica já, inclusive, elaborou planos para esse tipo de retomada, porque sabe que é importante essa congregação, se reunir em congregação, né? Estou aqui ao vivo com o arcebispo de Teresina, Dom Jacinto, já está aqui conosco. Primeiro, quero agradecer ao senhor. Muito obrigado, arcebispo de Teresina, por atender aqui o nosso Jornal do Piauí, a nossa Rádio Cidade Verde. Fico feliz mesmo de o senhor ter aceito o nosso convite. Já dizia Cristo no Evangelho, onde estiver um ou mais em meu nome, ali eu estarei, Dom Jacinto. Infelizmente, não estamos podendo, nos congregar desta maneira. Como é que o senhor tem visto e conversado com os fiéis da Igreja Católica sobre esse período de distanciamento? Boa tarde. Boa tarde. Para mim também é uma feliz oportunidade, pela qual agradeço a emissora, de poder, então, entrar em contato com milhares de pessoas que, nesse período de pandemia, estamos necessariamente afastados. Embora, cada dia, às 17h30, aqui da capela da residência episcopal, eu celebre a Santa Missa, que é transmitida por Instagram, o meu pessoal, pelo YouTube da Arquidiocese, e fica onde muitas pessoas acessam concomitantemente ou depois. E é o que também grande número de paróquias tem feito. Acertam o momento para transmissões de celebrações, mas não só de celebrações da missa, palestras, momentos de oração, de reflexão, oração do terço, lives onde há cantos, onde há instrução religiosa. Assim tem se multiplicado as iniciativas muito positivas para, de alguma maneira, sanar esse abismo que está havendo de comunicação presencial. De comunicação e presencial, Dom Jacinto, ele não pode se traduzir em falta de fé ou desesperança. O que o fiel, o cristão, deve aprender nesse momento de distanciamento temporário? Que tipo de lição isso fica para os cristãos pelo mundo? Olha, o que eu tenho percebido pelos contatos telefônicos e e-mails, etc., é que as pessoas vão descobrindo que essa pandemia traz uma mensagem. Traz uma mensagem, primeiramente, de que a gente não é tão onipotente quanto pensa. O ser humano, de fato, é uma criatura e, portanto, limitada. Depois, é a ocasião de estar mais com a família, é a ocasião de se dedicar mais à leitura, dedicar mais à oração, à reflexão, porque necessariamente parou aquele momento do corre-corre, como a gente vive normalmente, e vai entendendo também que a fé, embora seja essencialmente comunitária, mas nós não estamos desconectados dos outros quando em família oramos, ou quando individualmente, em comunhão com a comunidade, nós estamos seguindo as celebrações da missa, outros momentos de oração ou de instrução religiosa. Então, isso é muito positivo, que as pessoas estejam com saudade do momento de rezar em comum, celebrar os sacramentos, especialmente a Santa Missa, mas, ao mesmo tempo, aproveitando dos meios de comunicação que temos, sabendo que não seria conveniente arriscar a saúde sua e dos outros com aproximações indébitas. Dom Jacinto, a igreja, ela sempre teve um papel muito importante, não só em espalhar a Boa Nova, o Evangelho, mas também nesse cuidado com a pessoa, a formação cidadã, a formação do fiel na sua comunidade, na sua convivência, uma atenção social.
A igreja terá um novo papel, o senhor acredita, depois desse período, nessa disseminação de informações novas no cuidado social? Sem dúvida. Eu diria que, neste momento, nós estamos sendo desafiados exatamente a cuidar de pessoas frágeis. Então, tem havido muitas iniciativas para com o pessoal, os moradores de rua, para com os idosos confinados nos seus abrigos. Tem sido os focos principais da ação da igreja nesse momento, como também o conforto para com aqueles e aquelas que estão com mais debilidade psicológica ou espiritual. Então, os contatos telefônicos, as mensagens, as celebrações, as exortações, tudo isso tem contribuído para que essas pessoas também não se sintam isoladas, sozinhas, mas recuperem o ânimo e a esperança. E quanto ao futuro, eu penso que nós estamos aprendendo a viver não só presencialmente, mas também virtualmente. Estamos aprendendo, por exemplo, a nos reunir, a fazer decisões com videoconferências e outras formas congêneres. Estamos aprendendo também a rezar em comum através desses meios de comunicação. Por exemplo, quando o Santo Padre, o Papa Francisco, no dia 7 de março, fez aquele momento de oração na Basílica de São Pedro, diante daquela cruz que está na igreja de São Marcelo, diante da imagem de Nossa Senhora chamada Salus Populi Romani, foram milhões de pessoas que o acompanharam. E isso, então, vai nos revelando um novo método de abordagem, como também uma nova forma de comunhão na prece. Dom Jacinto, na próxima semana, quinta-feira, nós teremos o dia de Corpus Christi. Pela primeira vez, creio, não teremos aquela mobilização que normalmente se vê em torno do que era um feriado, hoje uma data de celebrações. O que é que o senhor imagina que a igreja deva fazer como uma alternativa para não permitir que passe em brancas nuvens esse momento importante de reflexão? Por coincidência, há 1h30 atrás, eu terminei uma videoconferência com os padres que fazem parte do Conselho Presbiteral, quer dizer, que integram esse conselho, que assessora o bispo nas várias situações e regiões da arquidiocese. E nós tratamos precisamente daquilo que o senhor me coloca agora, que é exatamente como não deixar passar em branco. Então, quais são as decisões? Termos mais celebrações, a fim de que possamos oferecer uma ocasião a mais para os fiéis, termos adoração também ao Santíssimo em horários pré-marcados, para que possam acompanhar, e até mesmo, onde for possível, dar a Santa Comunhão depois da celebração da missa via redes sociais, a fim de que possa não só acompanhar, mas também receber verdadeiramente o sacramento. Então, é uma maneira que nós encontramos de abrir mais o dia de Corpus Christi, que é o dia santo, a quinta-feira que vem, para todos os fiéis conhecerem, adorarem e amarem mais o Cristo na Eucaristia. Tá, então deixa eu só deixar claro, então, arcebispo, no caso seria presencialmente com horário marcado, seria mais ou menos isso? Só para a gente esclarecer. Sim, mas para um pequeno número de pessoas. Conforme o tamanho da igreja, 5, 10, 15, 20, 30 pessoas presenciais. E depois da missa, se for o caso, outros que não puderam participar presencialmente, mas tendo participado através das redes sociais, poderem receber a Santa Comunhão. Mas não faremos nem procissão, nem carreatas com o Santíssimo Sacramento pelas ruas.
Tá, então, vamos evitando exatamente concentração de pessoas. Tá, então, Dom Jacinto deixando claro que não haverá nem carreatas nem procissões em Corpus Christi para evitar as aglomerações, obedecendo o distanciamento. Agora, a igreja já tem um plano elaborado para a retomada das atividades presenciais na igreja, com celebrações, claro, para que seja posto em prática quando for possível colocar. E aí, no plano que foi publicado, Dom Jacinto, havia lá álcool em gel, distanciamento entre as pessoas, orientações. O senhor acredita que em quanto tempo Teresina poderá estar, assim como Brasília, retomando essas atividades na igreja? Nós não sabemos exatamente. Nós estamos nos preparando, fazendo plano para que na hora que a autoridade competente liberar, nós já estejamos no ponto de entrar de cheio na execução do projeto. Por enquanto, estamos em linha de preparo, de conscientização, mas só abriremos as portas da igreja e com as devidas precauções, debaixo da orientação das autoridades. Então, Dom Jacinto, quero agradecer ao senhor, Dom Jacinto, pela entrevista concedida aqui a nós no Jornal do Piauí. Muito obrigado mesmo pela atenção. Queria que o senhor deixasse uma palavra aos fiéis católicos que estão acompanhando o nosso Jornal do Piauí e nos ouvindo na Rádio Cidade Verde sobre fé e esperança, que fazem parte dessa missão da igreja. O que mais eu tenho no coração para partilhar com os irmãos e irmãs que agora estão nos acompanhando neste momento, é que não percam a esperança, não desanimem na sua confiança. A humanidade já viveu coisas piores. A igreja já passou por situações mais difíceis do que esta. Quem está no comando da barca não é um homem, é o próprio Deus. Confiemos que nas mãos misericordiosas dele nós venceremos. Como vencemos no passado, venceremos também no presente. Vamos nos apoiar uns aos outros, vamos criar um ambiente de paz, um ambiente de solidariedade, um ambiente de serenidade, para que as pessoas mais frágeis encontrem em nós um apoio e os outros que estão bem não cheguem a desanimar diante desta quarentena prolongada e nem dos óbitos que cada dia o número sobe. Nós sabemos em quem pusemos a nossa confiança, como diz São Paulo na carta a Timóteo. Vamos confiar, vamos, como nosso Papa, nos entregar nas mãos de Deus, recorrer à intercessão de Maria, que sempre foi a mãe amorosa, que esteve ao lado dos seus filhos, ajudando, consolando e orientando para o seu divino Filho. Muito obrigado, tenhamos todos um dia de Corpus Christi verdadeiramente santo. Obrigado à Cidade Verde por esse momento agradável. Muito bom, muito obrigado, Dom Jacinto, excelente. Muito obrigado ao arcebispo de Teresina pela participação aqui conosco, por ter aceitado esse convite de participar aqui com a gente, comunicar tão bem essas informações da palavra de Deus. Muito obrigado, Dom Jacinto.